Sully e Cendiz se mudam para a casa luxuosa. Cendiz fica sabendo da herança de Kahide e faz planos para o seu futuro. Zeynep tem um sonho revelador. Depois do pesadelo, Zeynep se aproxima de uma verdade devastadora. Não foi Gunu e sim ela mesma quem causou a morte do pai. Quando a verdade vier à tona, será que Zeynep vai suportar descobrir que a mãe passou anos na prisão para protegê-la? Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Enquanto Gunu prepara mingau, Turna diz animada que é para Hassan. Zeynep chama a filha para conversar e pergunta se ela não quer falar com a avó. Turna permanece em silêncio. Zeynep diz que entende, lembra que as mães também erram e fala sobre perdão, dizendo que quer deixar tudo para trás e que agora elas podem ser felizes juntas. Ela descreve uma nova vida para as duas, com casa própria, escola, trabalho e momentos juntas, como ajudar nas tarefas e contar histórias antes de dormir. Turna pergunta se também poderão ver Hassan, e Zeynep responde que sim, dizendo que algumas noites ele poderá ficar com elas. Diante disso, Turna aceita voltar a falar com a avó. Zeynep leva Turna até Kahide, e a menina diz que não está mais brava e que vai voltar a falar com ela. Kahide abraça a neta, agradece e afirma que continuarão tentando trazer Hassan para perto, dizendo que nunca desistirão e desejando que os irmãos vivam juntos e felizes. Mesmo que eu não esteja aqui para ver. O tom das palavras de Kahide deixa Zeynep apreensiva, e a mãe explica que tem pensado muito nisso. Logo depois, revela a Zeynep que incluiu Turna em seu testamento. Zeynep pede que Turna se afaste e questiona a mãe sobre a decisão. Kahide diz que foi injusta com Zeynep e com Turna, que sabe que isso não apaga seus erros, mas que quer fazer algo para ajudar a neta a ter uma vida melhor e que assim, seja lembrada com carinho no futuro. Emocionada, Zeynep diz que a mãe está tentando fazê-la chorar, e as duas se abraçam. Cendiz e Sully chegam à casa que Kahide alugou para eles e ficam completamente deslumbrados com o conforto do lugar. Impressionado, Cendiz comenta que a casa parece um verdadeiro palácio. Sully, emocionada, diz que nunca imaginou que um dia moraria em um lugar assim. Ao ver a lareira, pergunta se pode acendê-la e confessa que sempre sonhou em ter uma, algo que só via nos filmes, assim como uma escada daquele tipo. Tomado pela soberba, Cendiz começa a alimentar grandes ambições e diz a Sully que aquilo é apenas o começo, afirmando que a partir dali, ele será um novo homem e que todos passarão a respeitar o novo Cendiz. No andar de cima, os dois se encantam ainda mais com os quartos e banheiros. Sully, emocionada, diz ao filho que eles cresceram em condições miseráveis, mas que ele agora vai crescer em um palácio. Cendiz pega Hassan no colo, orgulhoso, chama o menino de seu garotão e diz que eles vão viver muitas coisas boas naquela casa juntos. Na cena seguinte, Duru conversa com Ali e comenta que no fim de tudo, a Turna vai ficar com elas. Ela explica que Zeynep decidiu não denunciar Cendiz como parte do acordo, que um advogado do escritório foi designado para defendê-lo e que ele aguardará o julgamento em liberdade. Duru pergunta a opinião de Ali. Ali responde que sua opinião não mudaria nada, já que Zeynep já tomou a decisão. Duru confessa estar confusa e diz que no lugar da irmã, não conseguiria esquecer Sinan tão rápido. Ali afirma que tem certeza de que Zeynep não esqueceu e acredita que pelo que conheceu de Sinan, ele aprovaria as atitudes dela e a apoiaria. Ele acrescenta que Zeynep sabe disso e que graças às escolhas que ela está fazendo, a vida de duas crianças vai mudar profundamente. Ali questiona se não é mais importante salvar essas crianças do que qualquer outra coisa e Duru concorda. Enquanto isso, na casa de Kahide, Turna ajuda a senhora Gunu a guardar os potinhos de mingau. Zeynep chega e a menina logo pergunta se o Hassan já está em casa. Zeynep responde que não sabe, que talvez ele já tenha chegado ou que chegue ainda naquela noite. Turna pede para ir vê-lo e Zeynep, após hesitar, concorda. Animada, Turna corre até o quarto para pegar o casaco. Zeynep comenta com Gunu que por causa da Turna, precisa ver o Hassan e que sempre terá de se preparar para encontrar Cendiz, algo que a deixa arrepiada só de pensar. Gunu se oferece para ir junto e levar Turna, mas Zeynep diz que prefere ir primeiro sozinha com a filha, para observar como Cendiz vai agir com a menina. Ela afirma que de qualquer forma, terá de se acostumar com essa situação, e as duas se preparam para sair. No caminho, Turna pergunta à mãe o que é um testamento. Zeynep explica que é quando a avó separa uma quantia de dinheiro para a escola dela e outras coisas. Turna conclui que é como um presente, e Zeynep confirma que sim. Ainda deslumbrado com a mansão, Cendiz comenta com Sully que a casa tem sistema de calefação, capaz de aquecer ou esfriar todos os ambientes rapidamente, não apenas um cômodo.
Sully ironiza, dizendo que a Granfina não economizou em nada, deixou tudo lindo e que para elas aquela casa não deve significar quase nada, já que poderiam ter dezenas iguais. Em seguida, a campainha toca. Cengiz e Sully atendem e se deparam com Zeynep e Turna. Em tom debochado, Sully comenta que as vizinhas vieram recebê-los. Zeynep explica que Turna quer ver o Hassan. Sully provoca a filha, perguntando se ela não sentiu saudade da própria mãe, mas Turna permanece em silêncio. Zeynep pergunta onde está o bebê, e Sully responde que ele está dormindo. Turna tenta entrar para vê-lo, mas Cengiz a impede. Zeynep reage, pedindo que ele não toque na menina. Cengiz afirma que aquela é a casa deles e que ninguém entra sem autorização. Zeynep lembra o acordo feito, de que Turna poderia ver o irmão sempre que quisesse. Cengiz confirma o acordo, mas impõe uma condição. Turna só poderá ver o bebê quando ele permitir, após Zeynep pedir autorização e apenas se ele estiver de bom humor para receber visitas. Educada, Turna pede a Cengiz para ver o Hassan por alguns minutos. Ele responde que da próxima vez, a mãe deverá ligar antes e pedir com jeitinho. Mesmo insistindo por apenas 5 minutos, Turna não obtém resposta. Diante do silêncio de Cengiz e Sully, Zeynep cede e diz que da próxima vez, pedirá permissão. De volta à sala, Cengiz se acomoda no sofá e elogia a enorme televisão, dizendo que aquilo não é uma TV, mas um verdadeiro cinema dentro de casa. Sully comenta que no dia seguinte eles precisam ir à antiga casa para buscar algumas roupas, já que chegaram ali praticamente sem nada. Cengiz reage com desprezo, perguntando o que iriam buscar naquele lixão. Sully insiste, falando de camisetas, pijamas e calças, mas Cengiz recusa, afirmando que deveriam ter vergonha de trazer aqueles trapos para uma casa daquele nível. Ele decide que no dia seguinte vão comprar roupas novas. Sully questiona se ele está falando sério e lembra do dinheiro. Confiante, Cengiz diz que já conseguiu um pouco com Dona Carride e que conseguirá mais se precisarem. Cheio de soberba, ele afirma que quer começar um novo negócio, torce para o julgamento acabar logo e garante que vai se tornar um homem de negócios. Reforça que agora existe um novo Cengiz completamente diferente. Em seguida, encerra o assunto dizendo que quer ir dormir. Durante o jantar, Zeynep percebe que Turna está triste e não come. Ao perguntar se a menina não gostou da comida, Turna responde desanimada que não está com fome. Zeynep tenta animá-la, explica que ela precisa comer para ter energia e diz que entende sua tristeza. Sugere então que ela coma o mingau e Turna aceita, comentando que o Hassan gosta muito de mingau. Zeynep promete que no dia seguinte levarão um pouco para ele, tranquilizando a filha, que concorda. Turna pede para comer no quarto e Zeynep permite, dizendo que depois irá ler uma história para ela. A menina sobe levando o mingau. Na mesa, Gunu comenta com pena que Turna está ali, mas não para de pensar no irmão. Duru concorda, dizendo que a menina sabe que Sully e Cengiz não têm condições de cuidar do Hassan. Carride observa que era óbvio que Cengiz tentaria tirar vantagem da situação. Gansey critica, afirmando que enquanto continuarem dando chances, Cengiz sempre levará vantagem. Zeynep reage, dizendo que não é ingênua e que conhece muito bem o tipo de homem que Cengiz é, melhor do que qualquer uma delas. Afirma saber até onde pode pressioná-lo e os problemas que ele pode causar, mas questiona o que esperam que ela faça, deixar Turna com eles e viver daquela forma. Para Zeynep, naquele momento, o mais importante é que Turna possa ver o irmão. Enquanto a discussão continua à mesa, Turna sai de casa escondida, levando o mingau para entregar ao irmão. Logo depois, Sully vê Turna parada à porta e se surpreende. Pergunta o que a menina está fazendo ali tarde da noite. Turna responde que trouxe mingau para o Hassan e pergunta se pode dar para ele. Sully permite que ela entre. Enquanto isso, Gunu se despede de Carride dizendo que já vai embora. Ao mesmo tempo, Duru percebe que Turna não está no quarto e avisa Zeynep. Imediatamente, Zeynep entende que a filha foi até a casa de Cengiz para ver o irmão e sai às pressas para procurá-la. Dentro da casa, Turna dá um mingau ao Hassan e fala com carinho, dizendo que sentiu muita falta dele, que sempre vai visitá-lo e que nunca vai abandoná-lo. Sully observa a cena profundamente magoada e desabafa com a filha. Diz que Turna a deixou, que ama Zeynep mais do que tudo, lembra do caderninho rosa onde a menina listava as coisas que mais amava e que o nome de Zeynep estava lá, mas o dela não. Sentida, questiona se a filha não a ama nem um pouco. Nesse momento, Cengiz vê Turna na sala e reage com fúria, perguntando o que aquela pirralha está fazendo ali. Sully tenta minimizar dizendo que ela só trouxe uma sobremesa para o Hassan.
Sandy se irrita ainda mais, questiona por que Sully deixou a menina entrar e ordena que ela vá embora imediatamente, dizendo que Turna vai acabar trazendo aquelas mulheres loucas até ali. A campainha toca. Sandy comenta com ironia que a assombração chegou e vai atender a porta. Do outro lado, está Zeynep desesperada perguntando por Turna. Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho, e não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela mãe. Sandy responde a Zeynep que Turna está lá dentro e impede que ela entre. Ele a repreende, dizendo que os termos do acordo foram claros e que ela já começou a desrespeitá-los no primeiro dia. Afirma que Zeynep deveria ter ligado e pedido autorização, reforçando que só poderão ir até lá quando ele permitir. Zeynep rebate, dizendo que se ele tivesse deixado Turna ver o irmão, a menina não teria ido sozinha. Mesmo assim, Sandy insiste que sua decisão deve ser respeitada. Do lado de fora, Zeynep chama desesperada por Turna. Ao ouvir a voz da mãe, Turna diz a Sully que Zeynep está ali e pergunta se pode ficar mais um pouco com Hassan. Sully responde de forma ambígua e provoca a filha, dizendo que ela deixou o irmão por causa de Zeynep e que poderia ter ficado ali para morar com ele, mas abandonou essa escolha. Turna nega, afirma que não o abandonou e diz que vai cuidar do irmão, comprar roupas, sapatos e levar comida. Sully amarga, diz que Turna parece feliz com a nova família e alerta de que Zeynep já está cuidando dela e não poderá cuidar do Hassan também. Turna insiste que Zeynep vai cuidar do irmão, sim, e acrescenta que ela própria também tem dinheiro, pois a avó lhe deu um presente por meio de um testamento, e que usará isso para comprar muitas coisas para o Hassan. Ao ouvir a palavra testamento, Sandy se interessa imediatamente. Minutos depois, Zeynep chega à casa de Khalid trazendo Turna e Hassan no colo e pede que Duru leve as crianças para o andar de cima. Surpresa, Khalid comenta que não esperava que Sandy e Sully deixassem Hassan vir com ela. Zeynep diz que também não esperava e explica que Sandy mudou de ideia de repente, entrou para buscar Turna e acabou trazendo Hassan para passar a noite com eles, o que deixou Turna muito feliz. Mesmo assim, Zeynep se mostra exausta e diz que não consegue mais nem ouvir o nome de Sandy, muito menos ter que vê-lo todos os dias. Khalid comenta que isso é apenas o começo. Gansey concorda e afirma que a situação tende a piorar, pois conhece Sandy e acredita que ele não vai parar. Zeynep se irrita, diz que já tentou explicar sua decisão, que está passando por um momento muito difícil, e avisa que se Gansey continuar assim, acabará perdendo contato com ela. Gansey, magoada, vai embora. Khalid pede calma à filha, e Zeynep decide que irá passar a noite na casa de Gunu, para que as crianças fiquem bem e para que ela e Gansey mantenham distância. Mais adiante, já pensando em levar vantagem da situação, Sandy comenta com desprezo que aquelas mulheres são loucas por incluírem a filha de outra pessoa no testamento. Sully responde que elas têm tanto dinheiro que nem sabem como gastar e que sempre acabam conquistando a Melek dessa forma. Sandy observa que Melek só será herdeira quando Khalid morrer. Sully afirma que a mulher já está à beira da morte e lembra que ela teve um ataque do coração, dizendo acreditar que não deve durar muito. Sandy se rebate, dizendo que com tanto dinheiro, ela poderia até comprar um coração novo, e afirma que não pode esperar tanto tempo. Intrigada, Sully questiona o que ele quer dizer com isso, lembrando que o testamento é para Melek. Enquanto isso, na casa de Gunu, a senhora Zeynep agradece a neta por ter levado as crianças para passarem a noite ali, enquanto Turna faz o irmão dormir. A idosa comenta emocionada que Turna cuidou do irmão como uma mãe, já que os pais não o faziam, e diz que lhe parte o coração ver o sofrimento das crianças. Gunu acredita que tudo isso finalmente acabou. A idosa diz apenas esperar que sim, e elogia a nobreza de neta ao cuidar das crianças. Antes de Gunu buscar os remédios, a senhora Zeynep desabafa, dizendo saber que seu filho era como aquele desgraçado do Sandy e reconhecendo o sofrimento que causou. Ela agradece a Gunu por tê-la acolhido com respeito e diz que sua neta é igual a ela, pedindo que Deus as abençoe. Em seguida pergunta pelo remédio. Sully confronta Sandy ao perceber que ele voltou a pensar em tirar proveito do testamento, dizendo que ele nunca deixa de se meter em problemas e que nada do que conquistaram parece ser suficiente para ele. Ela lembra que quase morreram, deixaram de ser fugitivos e agora vivem com conforto, questionando se isso não basta. Sandy responde que não é suficiente, afirma que voltou dos mortos e que não aceita mais uma vida comum. Diz que quer se tornar um homem importante, que dinheiro atrai mais dinheiro e que não pretende se contentar apenas com a casa.
Sully tenta trazê-lo à realidade, lembrando que o testamento só valerá quando a idosa morrer e que Zeynep não permitiria que ele ficasse com esse dinheiro. Cengiz encerra afirmando que não deixará isso acontecer e garante que Sully ainda não conhece o novo Cengiz. Mais tarde, Zeynep acorda assustada após ter um sonho intenso. Se levanta e encontra Gunu na cozinha de madrugada, preparando leite por causa de uma dor no estômago. As duas se sentam para conversar, e Zeynep relata o pesadelo. Foi tão estranho, era tão nítido que parecia até que era real. Na verdade, parecia mais com uma lembrança. Tinha uma garotinha lá. Ela estava parada na frente de um quarto. Tinha fogo lá dentro. O rosto da menina estava vermelho por causa do reflexo do fogo. Nesse momento, uma mulher começou a gritar: Zeynep, cadê você? Zeynep, onde você está? Então eu entendi que eu era aquela menina. Eu estava parada ali. Eu só estava olhando. Tinha vários fósforos espalhados pelo chão. E aí eu acordei. Ao ouvir o relato, Gunu fica chocada e em silêncio, disfarçando a reação ao lembrar Zeynep de tomar o leite. Enquanto bebe, Zeynep recorda do leite com canela que a mãe fazia na infância e comenta que em 25 anos, nunca conseguiu reproduzir o mesmo sabor. Gunu responde que receitas feitas como as das mães nunca ficam iguais às originais. No dia seguinte, Zeynep se encontra com Ali. Ele diz que quis vê-la para saber como ela estava após tudo o que aconteceu. Admite que foi difícil criar coragem para ligar e pede desculpas por nunca ter sido gentil com Sinan, reconhecendo que ele era um homem bom e que a merecia. Zeynep desabafa que sempre tentou ser forte, mas a perda de Sinan é pesada demais e que só consegue seguir em frente por causa da Turna. Ali a conforta, reforça a amizade entre eles e garante que sempre estará ao seu lado para apoiá-la. Em seguida, Zeynep conta sobre o sonho que teve, que parecia mais uma lembrança, e diz que isso a fez pensar no incêndio de sua infância. Ela pede ajuda de Ali para encontrar os arquivos sobre o incêndio que levou à condenação da senhora Gunu, pois precisa entender como o fogo começou. Embora não compreenda totalmente o que ela procura, Ali concorda em tentar encontrar essas informações. Na área externa da casa, Kahide confessa a Gansey que foi injusta com Zeynep. Admite que mentiu dizendo que Turna tinha morrido para protegê-la, mas reconhece que acabou arruinando a vida da filha. Ela afirma que daqui em diante, fará o possível para ajudá-la e compensar todo o sofrimento causado. Gansey reage dizendo que tudo que a mãe está fazendo é apenas por culpa e que nada daquilo faz sentido. Kahide explica que tudo que parece estar fazendo por Cengiz, na verdade, é pela Turna e por Zeynep. Gansey rebate, lembrando que Turna não é filha de Zeynep e que Cengiz pode aparecer a qualquer momento para levá-la, destacando que não há base legal para o que estão fazendo. A discussão se intensifica quando Kahide diz que Gansey só entenderá quando for mãe. Irritada, Gansey acusa a mãe de usar isso como justificativa para decisões ilógicas e ironiza, dizendo que ela pode até dar toda a fortuna a eles ou se casar com Cengiz. Kahide então revela que mudou o testamento e incluiu Turna. Gansey se revolta ainda mais, alertando que Sully e Cengiz estão apenas esperando a chance de se aproveitar. Duru chega e tenta amenizar, dizendo que a fortuna é de Kahide e que ela pode fazer o que quiser. Gansey discorda, diz que ninguém está raciocinando direito e decide ir embora por um tempo, afirmando que não aguenta mais a situação. O dia amanhece e Turna, feliz, cuida do irmãozinho e o alimenta. Gunu avisa Zeynep que os pertences de Sinan chegaram. Emocionada, Zeynep abre a caixa, reconhece uma foto dela que ficava no escritório do marido, e entre os objetos, ali está também o processo da condenação de Gunu, mas Zeynep não percebe. Logo depois, Gunu recebe uma ligação de Ali, que pede descrição e confirma se Zeynep está em casa. Ele diz que precisa falar algo importante e sugere conversarem em outro momento. Mais tarde, Gunu liga de volta, afastada dos outros. Ali conta que Zeynep pediu que ele investigasse o incêndio após ter tido um sonho e pergunta se Gunu acha que Zeynep suspeita de algo. Gunu questiona o que ele pretende dizer a Zeynep. Ali responde que pode afirmar ter encontrado um arquivo indicando que o fogo começou por causa de uma lâmpada a gás. Gunu concorda, agradece e fica pensativa após a conversa. Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo.